Bom, eu vou passar essa corrente para o Dashfant Games, o MR e o Lucas, do canal Poder Otaku. Uou, tá com cara de desafio, olha só. Konnichiwa, mina! Sejam bem-vindos ao canal Poder Otaku. Eu sou o Lucas, está começando mais um vídeo aqui hoje. Um vídeo bem rapidinho hoje do quadro Mundo Nerd para trazer aqui 5 cenas de jogos que me assustaram ou que me deixaram com medo, né? Depois da abertura. Bom, galera, então essas 5 cenas assustadoras não necessariamente são cenas que, vamos supor, te deram um jump screen, você quase caiu da cadeira e você quase morreu infartado do coração. Porque, é claro, né, você não vai infartar do cérebro. Então não necessariamente são cenas que causaram essa sensação. Elas podem ser cenas que simplesmente te passaram alguma espécie de medo ou uma sensação ameaçadora. Como foi mostrado no vídeo do Cado Rick, ele mostrou muitos videogames, né, no caso. Retrô, né, que ele jogou quando na infância, então eu quero seguir mais ou menos esse patamar também que o Cado Rick fez, já que foi ele que recomendou pra mim. Eu acho interessante falar um pouquinho dos jogos que eu joguei na minha infância e me passaram essa sensação de medo, né. Começando aqui por The King of Fighters 97, cara. The King of Fighters 97 é um jogo de luta muito bom, eu considero pacas um dos melhores da franquia The King of Fighters, na minha opinião. E tudo começa quando você mata todos os trios, ou derrota todos os trios, né, matar não. Aí fala, congratulations, you're the new The King of Fighters. Caraca, eu zerei o jogo, cara. Ué, apareceu o Yori? Não, calma aí. Por que ficou tudo vermelho? Que é isso? Meu Deus do céu, olha a cara do Yori. Que diabos é isso? O que tá acontecendo, cara? Ele tá vomitando sangue. Ai, meu Deus do céu. E logo depois a gente se depara logo com essa cena aqui, cara. O Yori incorporado, ou então Leona incorporada, né? Eu aí acho que é meio randônico aí, depende muito do critério, né? Do trio que você tá zerando pra poder vir um dos dois. Mas é uma cena realmente bizarra, porque a fase que você lutou anteriormente, ela fica com a animação toda paralisada, o cenário fica todo vermelho e você se dá de cara com Yori ou Leona incorporado, né? Que é como a gente conhece aqui no Brasil, mas o original seria Orochi Leona ou Orochi Yori. Então é realmente um lance muito bizarro, porque você vê que o personagem não tá dentro de si, ele tá gritando, feito um condenado, feito um maluco na fase, e tá tudo vermelho, e ele fica bufando como se estivesse realmente possuído por alguma coisa. Então é uma cena que realmente me deixou com medo quando eu era criança. E não é só isso, depois que você derrota o trio de Orochis, Chris, Yashiro e Shermie, a gente dá de cara com essa cena aqui. Aparece os dois caídos no chão, e do nada o Chris começa a flutuar atrás deles. E daqui a pouco, pam, ele abre o olho. E a gente se dá de cara com a possessão do Orochi no corpo do Chris, que é uma cena muito bizarra e muito chocante pra uma criança. Pra quem é adulto não assusta muito não, mas tudo bem. Bom, então sem mais delongas, vamos ao próximo aqui do ranking, né? A gente também tem aqui no ranking Castlevania Symphony of the Night. Eu não poderia deixar de fora, que é o meu jogo da franquia predileto. O que me impressionou em Castlevania Symphony of the Night quando eu tava na minha jogatina, né, quando eu era criança, foi quando eu tava no castelo invertido e de repente eu entrei no salão onde eu enfrentei Slogre e Gaibon, os primeiros chefes do jogo. E eu me dei de cara com um inimigo muito bizarro. Já começa pelo nome, que é Beelzebub. Na descrição dele no Library Shop tá escrito Lorde das Moscas. É a pior coisa de todas, cara, num jogo. Na moral, esse chefe é muito perturbador, um chefe todo podre, cheio de parte do corpo dilacerada. Tem um monte de mosca voando em volta dele, cai um monte de verme do corpo dele enquanto você tá lutando com ele. E essa coisa bizarra ainda tem esse grito horrível aqui, ó. Isso mesmo, se você achou que isso não é assustador, pelo amor de Deus, né? Vamos rever os conceitos aí de assustador, porque essa coisa aí é terrível, tenebrosa, arrepiante, perturbadora, tudo de uma vez só. Então não poderia ficar de fora aqui dessas 5 cenas assustadoras. Caraca, que troço nojento, na moral. Seguindo pra próxima, a gente não poderia deixar faltar, né, aqui no ranking, Pokémon. Pokémon não é só um mar de flores, e não, como todo mundo pensa, eu não vou falar de Lavender Town, tá, porque quando a gente fala em Pokémon e fala em terror ou cena assustadora, qual a primeira coisa que vem na cabeça, né, Lavender Town. Não, mas dessa vez não vou falar de Lavender Town, eu vou falar da cena que acontece em Pokémon Ruby, quando Kyogre, quando o Groudon é despertado. Que é uma cena terrível.
Fica tudo claro, a fase inteira fica assim, como se estivesse batendo um sol muito forte. E aí o líder da equipe Água fala com o líder da equipe Magma assim, você viu a merda que você fez? Agora a gente vai se ferrar, a gente precisa parar isso o mais rápido possível. E aí vem o Steven e fala com você que a região de Hoenn inteira vai secar se isso continuar desse jeito. Aí ele corrige e fala, não, se isso continuar o mundo inteiro vai secar. E você imagina isso, cara, o mundo todo virando um deserto sem uma gota d'água. Imagina a maneira brutal de que todos os seres humanos e todos os pokémons desse planeta iam morrer por conta do Groudon. E o pior não é isso, o pior é essa música bugada que fica tocando no background aí, porque é terrível demais. Então realmente é uma cena que eu considero uma das mais assustadoras nos jogos de Pokémon. Eu considero os dois lendários de Rubi, Safira e Pacas por eles terem esse ar de ameaçador, né, de poder ameaçar a vida inteira da Terra quando eles despertam. Então eu acho muito bacana isso, principalmente essa música bizarra que toca no background quando o Groudon acorda. Agora, mais um jogo da Nintendo aqui que também que eu curto pacas. Na verdade, todos os jogos desse top eu curto pacas, né? São jogos antigos, jogos retrô, da mesma forma que eu sou um retro gamer, eu curto tudo isso. Então, eu não poderia deixar de fora também Metroid aqui, que é o mestre das cenas assustadoras também, cara. Todo jogo de Metroid vai ter alguma cena assustadora que você vai falar assim, putz grila, cara, da onde saiu essa miséria? E o que eu tô falando especificamente dessa vez, eu encontro com a SAX em Super Metroid, você vê, eu falei tudo errado aqui. Em Metroid Infusion, Fusion, só sem ir no começo, caraca, mano, tá difícil de sair o nome do jogo. Metroid Fusion, isso mesmo. É uma cena em que você tá descendo o elevador, mas o bizarro é que a câmera não te acompanha junto. E quando eu vi essa cena eu falei, ué, peraí, o que aconteceu? A câmera não me acompanhou junto. E BUM! Do nada explode a parede. Meu Deus do céu, tem uma Samus igualzinha que eu tô jogando, só que ela tá com a roupa do Super Metroid, com a varia suit do Super Metroid. Tá legal, isso é um pouco bizarro. Na verdade isso é muito bizarro, ela explodiu a parede. Meu Deus do céu, ela olhou pra câmera, ela sabe que eu tô jogando. Ela olhou pra mim, caraca, que bizarro, bizarro. Ela explodiu a parede com um míssil, a porta com um míssil. Caraca, meu Deus do céu, quem é que explode uma porta com um míssil? O bacana desse jogo, cara, é que Metroid a gente sempre atira nas portas pra abrir, né? Mas a SAX, quando ela aparece, ela dá um raio de um tiro na porta que destrói a porta toda, deslacera a porta de fora a fora. Então é realmente um inimigo muito bizarro, principalmente pela cena que ela olha pra câmera. Ela dá aquela olhada pra câmera e dá um zoom assim na cara dela, com aqueles olhos todos brancos, tipo assim, como se fosse uma coisa meio capirotesca, meio zumbi, meio possessa. Então é uma cena que eu considero bizarra em Super Metroid. Principalmente pelo fato dela estar usando a varia suit, né, que é a roupa que você utilizou no Super Metroid Super Nintendo. Então, como Metroid Fusion é uma sequência, né, o Metroid seria o Metroid 4, né, pra Game Boy Advance, eu achei muito bizarro esse lance, muito bizarro mesmo. E agora vamos pro último jogo desse ranking, o último jogo desse top 5, que é nada mais nada menos do que Darkstalkers, cara, é isso mesmo, Darkstalkers. Quem nunca jogou Darkstalkers aí? Na verdade, muita gente nunca jogou Darkstalkers porque não é um jogo muito conhecido. Mas eu perdi horas no Play 1 jogando esse jogo, cara, muito bom mesmo. Darkstalkers 3 eu jogava muito na época do Play 1, eu perdi horas jogando. E Darkstalkers também é um jogo que tem muita raça de cena assustadora. Porque o ambiente do jogo, assim, não é muito terrorista, assim, não é muito terror, né? É mais, tem até uma cena de comédia, assim, alguns especiais dos personagens lembram um pouco alguma coisa engraçada, né? Tipo o especial da Chapeuzinho Vermelho lá da Baby Bonnie Hood, né? Que ela dá uma maçã pro cara e o cara vai pegar a maçã, explode e acontece um monte de coisa engraçada no especial. É mais ou menos assim, cara. Então tem muita cena engraçada também, só que do nada Darkstalkers ele pode ficar com uma cena muito pesada. Uma das cenas que me deixou muito chocado em Darkstalkers, na verdade eu vou citar duas aqui, mas elas não são a cena principal do top, né? Teve uma que é o encerramento do Shadow, né? Porque o Shadow, pra quem jogou, sabe que é uma entidade que passa de corpo em corpo, sugando a vida dos lutadores, né? E toda vez no final da luta, quando o lutador ia comemorar ou qualquer coisa do tipo, ele tipo ficava petrificado, né? Tipo, morria, perdia toda a sua vida, e o Shadow passava pro corpo do próximo lutador pra poder jogar na próxima rodada. Então, quando a gente termina o jogo com o Shadow, a gente dá de cara com esse encerramento. Infelizmente, eu não posso botar música aí, senão eu vou tomar flag, né? Porque eu já tomei flag da Capcom nos vídeos de Creepypasta Land por ter botado alguma música, então eu não vou botar música, não. Mas aí a gente se dá de cara com esse encerramento. Ele vai aparecendo todos os personagens em preto e branco, com uma música muito bizarra de fundo, como se desse a entender que todos eles estão mortos. Todos os personagens do jogo, todos estão mortos, sem exceção.
Ou seja, o Shadow possuiu todo mundo e absorveu a vitalidade de todos e matou todo mundo. Então é realmente um encerramento bizarro. E além disso, a gente também tem a intro do Pyron, cara. A intro do Pyron é muito terrível, dá uma olhada só na intro dele. Pois é, se isso não te assustou, não sei o que mais assusta, né? Mas ainda tem a última cena de Darkstalkers que eu considero a mais assustadora de todas, que é o encerramento do Jeddah. Mas não é o Jeddah do Star Wars, não, é o Jeddah Darkstalkers, tá? É porque de Star Wars seria Jedi, né? É Jeddah, então é bem parecido, mas não é a mesma coisa. Então a gente tem o encerramento do Jeddah em Darkstalkers, cara, que é uma coisa bizarra demais, muito amedrontadora. A gente se dá de cara com essa entidade aí, com esse bebê horrível, esse ser aí bizarro, que é muito creepy e do nada ele dá esse choro aqui. Então é isso, muito obrigado por assistirem o vídeo. Essas foram as 5 cenas assustadoras aqui hoje, trazendo essas cenas bizarras pra vocês. E tenham uma boa noite. Konbawa! Vejo vocês no próximo vídeo e até lá. Sayonara.